Pessoal, então continuando o nosso trabalho com o terminal, vamos falar agora de um comando bem interessante que é o cat. O cat ele faz a leitura e também faz a atribuição e a gravação de conteúdos de texto em arquivos.txt, certo? Então nós podemos utilizá-lo para ler um arquivo, por exemplo um script, alguma coisa que esteja em texto puro, e depois até fazer um processo de concatenação, coisas interessantes aí que a gente pode usar no dia a dia. Então vamos lembrar aqui do nosso diretório, né? Nós estamos no home Álvaro Aulas. Dentro do Aulas a gente tem alguns scripts que eu criei ali para a gente trabalhar um pouco mais à frente com o Shell Script. Então eu quero saber o conteúdo de um desses scripts. Vamos usar o cat para isso. Cat, pegar aqui o script 1 echo 1.sh, ele tem basicamente isso aqui. Ele é um texto bem curto, ele tem a criação do cabeçalho de execução do bash e depois ele faz um comando echo, hello world. Né? Só lembrando o que é o echo, né? A gente pode usar o echo para fazer simplesmente a impressão da tela de uma determinada string. Então o echo ele vai pegar uma string e vai jogar para a tela de saída, certo? Vamos abrir mais um aqui, o cat, o 6, por exemplo. 6 é o if-end, então ele é um código, né, para implementar um if-end. Agora, eu só estou fazendo então o cat ler esses conteúdos, esses arquivos e mostrar esses conteúdos aqui na tela, tá? Esse conteúdo de texto. Isso aqui é um conteúdo de texto. Se eu quiser agora, por exemplo, juntar dois textos de dois conteúdos, eu poderia criar um outro arquivo de texto com esse conjunto. Então, por exemplo, vamos ler o arquivo 1 e também o arquivo 6. Então, cat, echo 1 sh e 6 if-end sh. E depois nós vamos falar sobre a questão dos pipelines, né, do Linux, mas enfim, a gente já pode aqui adiantar alguma coisa que é a redirecionamento de saída. Então o sinal de maior ele vai dizer para o sistema operacional que eu estou redirecionando a saída de um comando para um outro lugar, nesse caso um arquivo. Então vamos criar um arquivo aqui juntos.txt. O que está acontecendo aqui? Então eu estou lendo com o cat o arquivo 1echo1, lendo o arquivo 6 if-end, e eu estou redirecionando, criando um arquivo juntos.txt e juntando esses dois textos dentro desse arquivo, certo? Através desse redirecionamento. Então, se a gente olhar agora, apareceu aqui o juntos.txt. Vamos dar uma olhadinha no que está dentro desse arquivo, usando o próprio cat, juntos.txt. Olha lá, ele juntou tudo. Ó. Juntou echo hello world, né? Bin bash echo hello world, que é o primeiro, o arquivo 1, que é esse daqui, e o bin bash, o arquivo do if que a gente tinha no 6, certo? Então criou um arquivo único com o nome juntos.txt com o texto conjunto dos dois. Então, por que isso é interessante? Para que serve isso? Muitas vezes eu posso precisar concatenar arquivos, principalmente quando eu estou trabalhando com scripts, né? Eu quero aproveitar códigos de um script, de outro script, juntar códigos para que eu possa melhorar a minha eficácia na criação dos scripts ou coisas do gênero. Então o cat é uma possibilidade interessante de fazer isso. Mas ele serve também para ler qualquer tipo de arquivo de texto que vocês desejarem, certo? Ele é um comando para arquivo texto. Se você tentar ler um arquivo .doc, por exemplo, ele vai ter o problema de fazer a abertura porque ele não vai entender o formato desse arquivo, já que o arquivo .doc tem um formato de criação diferente, certo? Então a gente tem que usá-lo só realmente para o tipo de texto, ok? Então esta é a nossa aula de cat. Depois nós vamos voltar a usá-lo um pouquinho mais à frente para poder fazer algumas tarefas nos nossos scripts. Obrigado, um abraço.